não é russa? Não. Fernando Sérgio dá o seu recado. Você agora não está sozinho. Fernando Sérgio está aqui ao lado, no seu somzão ou no seu radinho. Se você está morrendo, Conte agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente, aqui no show do Fernando Sérgio. Bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Brasil, bom dia, bom dia, prazer. Estamos aqui juntinho de vocês pelas ondas amigas da web, né? Olha, com muito carinho, com muito prazer, vamos nós aqui falar dos nossos apoiadores. Chegamos aqui na nossa salinha. Na verdade, isso aqui é uma sala de edição em que a gente aproveita para falar um pouco do Netflix. Você sabia que o David Letterman, depois de fazer muito sucesso na TV americana, na TV norte-americana, passou a ter o seu programa na Netflix? É verdade. Aí você vê uma entrevista memorável, eu já vi, original Netflix. O próximo convidado, David Letterman, entrevistou o Obama logo após a saída, por assim dizer, do mandato de presidencial. Não tão logo após, na verdade um certo tempo depois. Tem também, olha, original Netflix, The Cloverfield Paradox, é muito interessante, é um filme futurista. Enfim, você tem milhares de filmes no Netflix que eu recomendo. Fernando, como é que se faz para poder, de repente, acessar o Netflix? É muito fácil. Bota netflix.com, não é, no seu computador e você vai ver as condições. E, na verdade, são condições infinitamente mais em conta do que a chamada TV a cabo. Eu queria também dizer para você das espadas katanas, melhores espadas forjadas sob o sol, importadas legalmente e diretamente lá do Oriente, lá de Hong Kong. São espadas maravilhosas, decorativas, mas que têm corte, portanto não devem ficar, obviamente, na proximidade de crianças. Shotokan, as melhores espadas, espadaskatana.com.br, para você saber detalhes. Olha só, todo o detalhe, as peças todas que são compostas, que na sua unidade se tornam uma espada samurai. Espadas Katana. Queria também lembrar do Seguro Residencial Bradesco. Aplicativo Bradesco Seguros, baixe agora e confira mais essa facilidade. Saiba mais, com você sempre. E queria mandar um abraço para o meu amigo Álvaro da Camélia Flores. Acontece ali no Mercado das Flores. Abraço para o Álvaro, que é realmente, digamos assim, o fundador da Camélia Flores há muitos e muitos anos, colabora com as emissoras de rádio. Álvaro da Camélia, também ao Alvinho. Alô, Alvinho! Abraço também para o nosso queridíssimo Serginho. E também dizer que quando você chegar lá, dá um abraço do Robertinho, que o Robertinho atende muito bem. Alô para o Anderson Gomes, para o Adilson Furtieri Tatu, sempre na escuta do nosso programa. E lembrando, no caso aí da Camélia Flores, de segunda a sexta até às 17 horas, serão entregues no mesmo dia fretes grátis para Rio e Grande Rio. Eu vou pegar os nossos amigos em flagrante, mas antes disso, eu quero mostrar para vocês os livros que a gente está recomendando. Memórias Cariocas, Gabriel Garcia Marques com O Relato de um Náufrago, vale a pena, Prêmio Nobel de Literatura, A Outra Face de Gardel. Esse livro, então, é emblemático, porque a gente sabe que Carlos Gardel é uruguaio e que, na realidade, brilhou em Buenos Aires. Ricardo de Paula Ferreira, um abraço para Maritza, lá em Buenos Aires. Alô, você, aqui nós temos o restaurante Caçador. O Caçador, que fica na rua Pareto 42, é um dos melhores restaurantes da Tijuca. Rua Pareto 42. Muito bem, Ricardo de Paula Ferreira. Vamos cumprimentando os nossos amigos que daqui a pouco estarão na sala de visitas com seus comentários. Aqui está o Dr. Luiz Aibinder, psicólogo dos mais conhecidos. Bom dia, Dr. Aibinder. Bom dia, Fernando. Bom dia, internautas. Pois Estamos novamente aqui. Que maravilha. E você também está com o seu canal no YouTube.
canal no YouTube e também no psicólogoaibinder.com.br. psicólogoaibinder.com.br, que é o site. É o site. Né? Então tem o site e tem um canal no YouTube, né? Se você quiser saber, esse aqui é o nosso querido Dr. Pedro Carlos, professor de matemática, dos mais conhecidos, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Também leciona no Paraguai, não é verdade? Isso. Na Universidade de lá, Universidade de Colômbia. Bom dia, professor. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os internautas. Bom dia a todos que estão nos assistindo e prestigiando. Muito bem. Esse aqui é o advogado Eduardo Leite, que na realidade se tornou empresário, né? Isso é que é, e dono da Trimark, um dos sócios da Trimark, um importante estúdio aqui do Rio de Janeiro. Você sabe que há 2 semanas atrás eu estive em São Paulo, lá em, meu Deus, como é que chama aquilo? Lá em Barueri, na verdade, agora fugiu, Alphaville, com o meu sobrinho, e falei muito de ti lá. E comentei porque ele também é empresário, né? E a gente ficou trocando ideias lá, essa coisa toda. Então, se puder, dar um alô aí para o Eduardo Leonel, que deve estar escutando a gente. Teu xará, teu xará. Um grande abraço, Leonel. Só que lá em casa a gente chama ele de Edu, e aqui você é o Duda. É isso aí. Não é isso? Bom dia. Bom dia. Fiquei fora um pouquinho, mas estou de volta. Faz parte. Você esteve justamente em São Paulo. Estava frio lá? Estava frio? Muito frio, né? Muito frio. Agora já é aquela época que São Paulo tira o tem casaco do armário, 600 né? metros acima, né, do nível do mar. Aí já faz uma diferença, né? É verdade. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai se falar. Então, certeza. muito obrigado aí pela participação de vocês. E a gente vai andando aqui pela casa e conversando contigo, né? O Wanderson Noronha Ferreira. Bom dia, Fernando Sérgio, na escuta do seu grande programa. Grande é bondade sua. Um abraço, Wanderson. O Wanderson que trabalha nas Casas Bahia. Meu amigo querido, eu estava caminhando pelas ruas e ele me reconheceu. E outro dia nós fomos lá para ver alguma coisa, eu e a Samira. Chegamos lá, ele foi muito gentil comigo. Wanderson, um abraço para você e para o seu Ferreira, senhor seu pai. E o Sérgio Ricardo Pinto Pereira também está vendo a gente. Bem, vamos fazer a abertura do programa com relação aos fatos do dia, né? E o importante é o seguinte, veja você, o que aconteceu ontem à noite foi resultado do que aconteceu na manhã anterior. Porque na manhã anterior houve uma operação, a gente sabe, foi um policial morto, a gente lamenta profundamente, e a Polícia Civil entrou com tudo, acabou no tiroteio, matando seis indivíduos, 6 suspeitos, por assim dizer. Isso aconteceu, mas o grave, o dificultoso na história toda é que nesse tiroteio, que teve até a participação do helicóptero da polícia, acabou como efeito colateral, como se diz, tendo a morte de um menino, o Marcos Vinícius da Silva, de apenas 14 anos. E a gente viu cenas impressionantes, todas as emissoras de TV filmaram, nós vimos cenas do interior das escolas, as crianças nos corredores, por causa do intenso tiroteio que houve na manhã de ontem. Então, o que se pergunta é o seguinte, com relação à morte desse menino, será que não há a possibilidade de se fazer esse tipo de ação fora do horário escolar? Porque esse menino ia para a escola e, lamentavelmente, hoje é mais um morto, é mais uma pessoa que deixou naturalmente de estar com seus familiares, deixou de ter futuro e muito menos de fazer o futuro do país. Então essa é a pergunta que se tem, porque, meu Deus do céu, você tem que fazer as operações, você tem naturalmente que mostrar o poder da polícia, mas a pergunta que se faz é isso, né? Será que tem de ser, é inevitável ser no horário escolar? Olha, na Maré, somente este ano, já tivemos 55 tiroteios na Maré. É um negócio difícil de suportar. Mas, infelizmente, o menino deve ser enterrado hoje e não resistiu ao tiro que levou. E nós tivemos, ao longo somente deste ano, 13 vítimas de bala perdida, das quais 7 crianças morreram, infelizmente. Não é? E esse tipo de coisa provocou uma outra ação durante a noite de ontem. A noite de ontem foi impressionante, por quê? Porque os marginais
se comunicaram. Hoje em dia todo mundo tem celular. Alô, Luciano Gomes, bom dia. Alô, Ana Cláudia Rebelo, bom dia. Alô, Alves Júnior de Cruzeiro, bom dia. Alves, se puder, mostra para os nossos conterrâneos aí o programa de ontem, quando eu tive a oportunidade de mostrar um vídeo muito bonito sobre o Cruzeiro, inclusive com o hino de Cruzeiro, tá bom? Abraço grande, Alves é comunicador lá. Mas voltando à história, os marginais então se comunicaram, é um negócio louco isso, que eu vou contar, mas é verdade. Alô, Lourdes Gomes. E o que fizeram? Eles tomaram, por assim dizer, as 3 vias expressas do Rio de Janeiro. Então, invadiram a Avenida Brasil, onde tocaram fogo no ônibus, e daí interrompeu todo o trânsito, invadiram a linha vermelha e invadiram a linha amarela. Esse foi o retrato de ontem. Aí a polícia chegou, alguns carros, a maioria dando ré na medida do possível, voltando de onde poderia voltar, e a polícia meteu bala, e bala de cá, e bala de lá, e muito provavelmente, por sorte, não houve mais vítimas. Mas é aquela velha história, é um negócio que retrata essa situação que nós vivemos no Rio de Janeiro. E hoje pela manhã tem um outro fato novo, quer dizer, a polícia acabou espalhando os marginais, dispersando os marginais. Mas o outro fato de hoje é no Leme. Quem não conhece o Rio de Janeiro, você tem Copacabana e Leme. O Leme é uma região que a gente poderia dizer até mais familiar, só que atrás do Leme tem 2 morros, né? O Pavão e Pavãozinho e tal, quer dizer, é aquela história. E aí, hoje, a gente está sabendo, cerca de 2.000 policiais estão cercando e invadindo o Leme. Então, por quê? Para ver se há na verdade, digamos assim, armas, drogas e sobretudo, fazer, digamos assim, uma limpa, né, da situação que hoje o Rio de Janeiro vive. Então esse vai ser um assunto que nós temos que tocar no dia de hoje, não tem como, né? Não tem como. Então, faz parte. Eu gostaria sempre de trazer aqui palavras de otimismo, palavras de força, palavras de energia, que na realidade, uma propensão daqueles que comunicam, né? E a gente tem pessoas muito boas no Rio de Janeiro, porque quando a gente fala assim, outro dia um amigo meu lá dos Estados Unidos, o John Smith, vai dizer assim, whatever, o que está havendo com o Rio de Janeiro, né? Então eu estava comentando com ele, o problema é que nós estamos aí com essas dificuldades todas, né? Mas há muita gente honesta, há muita gente boa no Rio de Janeiro. Mas infelizmente essa é a situação que nós estamos vivendo. E ele perguntava, né, exatamente a respeito da tal intervenção. Eu falei, a mesma pergunta que você faz, eu estou perguntando, né? Agora vão tentar prorrogar, parece que até 2019, mas até isso não pode falar assim, vai ser até 2019, porque o governo muda. E o governo mudando vai ter que ter uma aprovação ou não por parte do Congresso. E enquanto a coisa anda a passos de cágado, o cidadão comum fica na insegurança. A Ana Lúcia Barbosa está mandando um bom dia para o Todinho. Obrigado, Aninha. Um abraço grande para você também. Nós vamos então àquele momento da oração e depois então a gente vai chegar à sala de visitas com os nossos amigos que vocês já viram aí, ok? Então vamos nós, eu vou até fazer a mudança aqui que fica mais bonitinho do que você ficar vendo aí a minha camisa, e vamos lá à oração do dia. Vamos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque teu é o poder, e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Pois é, então nós tivemos aí esse momento de fé, de força, de energia, né? Para que a gente possa começar o dia muito bem. Essa é a nossa expectativa do dia de hoje. E nós vamos então agora para a sala de visitas do programa, onde o pessoal já está num papo legal. Eu vou começar com o Pedro. O Pedro está tão falante aí hoje. Ô Pedro, me diga aí. Exatamente. O que você está tão assim exponencial, tão cheio de... Exponencial matemática. Tudo certo, é com ele mesmo. Não, é que... Qual é o papo que está rolando aí? Vai lá. É que quando estava passando a prece do Pai Nosso, Sei. aí parece o Calvário, né? O Cristo com os outros dois. Sim. E uma coisa que é interessante, que a gente vai lendo, procurando, né? Eu não sei se é lado direito ou lado esquerdo, mas um deles pede perdão a Cristo, né? Cristo diz que quando eu chegar ao reino do céu, você já estará lá. Isso. Que é o Dimas, né? Que a gente chama hoje São Dimas. E quem é o outro que estava do outro lado? Que ninguém fala quem é ele. Né? Que ficou condenado, mas ninguém fala quem era aquele... Pois é verdade, quem era aquele... recorda, né? Não se nem atenção isso fala, nem a Bíblia fala sobre isso, nem o livro fala sobre isso. Mas você sabe que toda a história ela começa do fim de outra e inicia do começo de outra. Isso. Olha, né? E sempre você vai perder detalhes. Profundo, né? Começar do início e terminar no fim. Não, você não entendeu. Ela começa do fim de outra história. De outra história. E ela termina no início de outra. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não há como um escritor, qualquer que seja ele abranger todos os fatos. Não, eu sei, Fernando, mas ali foi um fato simultâneo. Sim. Era o Cristo com dois bandidos. Então, um fala o nome do bandido, o nome do bandido do outro não se fala. E agora me conta sinceramente, por que a sua preocupação? Por que você não vai dormir por causa disso? Não sei também, porque isso é uma coisa que eu já estou me interrogando há muito tempo. Eu já perguntei para pastor, inclusive o nosso amigo que é tão letrado sobre isso, né, ele também não tem a resposta, Baltazar. Não tem. Meu Deus do céu, Baltazar, você acha o Baltazar letrado? Meu Deus do céu. Não, calma. Olha, Baltazar letrado teologicamente? Tá bom. Não entra, não é o grande Baltazar. Dá um abraço para ele, mas acontece que cada um tem uma visão. E essa visão. Talvez algum internauta pode ser. Eu não estou usando de ironia com o Baltazar. O que eu estou dizendo é o seguinte, que a visão dele, assim como a minha, é limitada. Quer dizer, é limitada àquilo que ele aprendeu. Eu quero crer que eu aprendi mais, mas não tenho certeza. Nada que o Google também possa... Que o Google possa... Mas são circunstâncias, né? Mas, por outro lado, por exemplo, também,
foi lembrado o Barrabás. Sim. Que é naquele negócio de lavar as mãos do Pilatos. Então mas é questão de que o escritor da época, quem escreveu, porque aqueles que são, aquilo foi inspirado, e eu imagino que seja inspirado mesmo, mas é aquela história, de repente o cara não lembrou. Mas o Barrabás... Mas vale, a sua observação vale. Isso é uma coisa que eu já me perguntei. Você sabe que eu coloquei para você outro dia no Zap que você é uma pessoa admirável, né? Até por essas perquisições. Não há ironia nisso. Não, eu sei, mas nem tanto. Mas é uma coisa que me... uma das coisas que me perturba. O Luiz Aibinder está numa postura, numa posição que lembra o ser pensante. Então, Aibinder, qual é a sua razão? Por que o cara que era o mal, digamos assim, não foi lembrado devidamente? Eu teve assessoria de imprensa. Faltou assessoria. E o escritor não era tudo isso, talvez? Não é mesmo? Tá vendo? Matou em 5 minutos. Ai, meu Deus do céu. Em 5 segundos. Segundo o site biblia.org, Dimas e Gestas. Tá vendo? Gestas? Tá vendo? E gestas. Tá vendo? Na Grécia Antiga tinha um oráculo, né? Que era a divindade se comunicava através de um sacerdote. Isso. Que sabia tudo. A divindade, né? Certo. O sacerdote era o mensageiro. Oráculo do século XXI. É verdade. Mas tá vendo? Ficamos sabendo. É uma ferramenta sensacional. É uma ferramenta extraordinária. Os gestas. Acabou com as enciclopédias, né? Tudo bem, você encontra coisas completamente... Depois, quando vamos para a etimologia da palavra, se esses gestas era nome ou se era alguma coisa relacionada a bandido, né? Não sei, aí já... Não, porque você tinha muitos nomes antigos que eram relacionados à cidade ou a um fato que acontecia. Não o nome da pessoa propriamente dito. Não, o nome da pessoa, antigamente a pessoa não tinha sobrenome. Aí dava como referência a cidade de origem. Jesus de Nazaré. É verdade. Não impedia de ter outro Jesus de Nazaré. A referência era sempre sobrenome, né? Mas aí... Não de Cício. Conforme o nome Moisés, né? Moisés quer dizer o homem das águas. Mas há exceções, como Judas Iscariotes, né, que tinha sobrenome, já na época de Jesus, né? Então não era uma regra geral. Então, mas a gente fala assim... na Grécia? Na Grécia Antiga, né? Sim. Então, mas a gente fala assim também, se os Iscariotes também era o nome dele, ou era alguma coisa que a família fazia, por exemplo, Pereira. Poderia era a ser. família que criava, que cuidava das peras. Das peras. Então, e ficou sobrenome e deu essa augusta pessoa que é você. Que sou eu, entendeu? Né? Exatamente. Na clã dos Pereira. Né? Agora dizem, por exemplo, que Oliveira, Pereira, na verdade, todos eram judeus fugidos da guerra. Conta-se isso. Será que é verdade, Duda? E que eles teriam mudado o nome para não serem reconhecidos. Poderia perguntar se tem lógica. Né? Mas exemplo, isso não é da guerra mundial, não. Nem era a primeira nem era a segunda. Isso da Idade Média, que eles eram expulsos, eram proibidos de exercer o culto, né? Exercer o culto, e eram forçados a aderir a outros cultos e mudar o nome. A outros nomes. Mas então, eles mudavam o nome assim, Oliveira, Pereira, coisas da natureza. Então, eram os judeus convertidos, mas isso vem da Inquisição. A fuga da Inquisição, não é da guerra. Da Idade Média, por aí, né? Época de Cardeal Richelieu, né? Hoje estamos todos muito doutos em história, né? A coisa está indo bem aí hoje, mas voltando à nossa terrinha de hoje, a história contemporânea, como é que você vê esse fechamento das 3 linhas expressas do Rio de Janeiro como reação à invasão da Polícia Civil na Maré, que acabou matando 6 prováveis marginais e também matou uma criança que ia para escolas como efeito colateral? Eu vejo isso como falência do Estado, a canalhada que nos governa. A palavra é essa. A palavra é essa. Eu queria aliviar, mas eu não encontro uma coisa mais leve para descrever nossos governantes, nossos ladrões, nossos algozes, que empurram a gente para o abismo. Não é a polícia culpada disso. A polícia é menos culpada e é mais vítima. Ela também é. Você falou ali, não podia ser no horário escolar.
Se não for no horário escolar, é um passe livre para o bandido agir no horário escolar. Não, o bandido vai saber disso, né? Como o Chiquinho da Mangueira, que lá na Mangueira não pode fazer operações no horário de saída de escola. Deu uma confusão danada, lembra? Com aquele comandante da PM que foi diretor aí do presídio Benfica. Sim. Eli Macedo, né? Eli, qualquer coisa. Então, combinar o horário, o bandido vai aproveitar desse horário. Vai levar drogas, armas, vai passear lá. Não pode fazer nada. Não dá para imobilizar a polícia. A população dessas comunidades é refém, sabe, sem escudo humano em relação à polícia. Eles botam a população no meio. Botam a população como refém. A população é fronteira, né? Ela está entre os dois poderes, né? O poder que se julga legítimo, que é a polícia, e o poder que quer se legitimar, que é o bandido. E a população fica no meio. É o fogo cruzado. Então, se você, população, atende a polícia, fica contra o bandido. Se atende o bandido, fica contra a polícia. Enfim, nós vamos fazer o quê? Não é nem assim. Esses assaltos que tem agora, esse novo cangaço nessas cidadezinhas, eles pegam, fazem um cordão humano de pessoas que estavam no banco e pessoas do bem. Então, para ser uma barreira contra a polícia. Se der tiro, vai acertar o refém. Então, mas o que eu falei assim, nós ficamos... Olha, a Icleia Cardoso de Queiroz está confirmando. O mau bandido era o Gestas, com G, né? Que estava com Jesus. Muito obrigado, Icleia, sempre muito participante do programa. O Mazinho Gomes também está assistindo a gente. Agora, a pergunta que eu não sei se vocês vão poder responder, mas quais os fatores que levaram hoje a essa bandidagem armada até os dentes existindo no Rio de Janeiro? Ainda ontem houve mais uma explosão de banco, desta feita do Banco do Brasil, em frente lá à CADEG, passei né? lá agora de Quer manhã, dizer, e não é só a população que está dizendo o Pedro, né, que a população fica refém, não. Todos nós estamos reféns. Porque você, por exemplo, que leciona, né? Nós somos, a população de lá que você disse, a comunidade. Não, população geral. Pois é, então nós somos reféns, não é? Porque, vamos supor, você vai para a Seropédica todo dia da aula. Você passa por ali. Quer dizer, no meio de um tiroteio, o que aconteceu com esse menino pode acontecer com a gente. Como é que deixaram chegar a esse ponto? Duda. Fernando, eu há cerca de uma semana e meia atrás, eu li um relatório de alguma instituição internacional nomeando as cidades mais violentas do mundo. E entre as 50, me parece, existem 10 cidades brasileiras. E não está o Rio de Janeiro, por incrível que pareça. Sergipe, Aracaju, Fortaleza, Maceió, né? Natal, Fortaleza também. Fortaleza, todas as cidades do grandes. Nordeste, grandes do Nordeste. Então, assim, não é um fenômeno carioca esse. Não é um fenômeno carioca. A gente tem eu tenho a impressão que a gente tem essa percepção por estar aqui. Mas existe... Agora, o fundamento é o mesmo. Agora, você acha que... Falta de política social e ausência de poder público. E será que a nossa imprensa também não está colaborando para isso ou não? Não acredito. Não. Esse excesso de notícias policiais? A notícia se faz no dia a dia, porque se você, por exemplo, eu pego o metrô diariamente, o papo normalmente que você escuta é sobre algum acontecimento da noite anterior, sobre violência, porque, assalto. Por exemplo, essa situação das 3 linhas expressas, não havia como não noticiar. Lógico, né? Porque isso desmobiliza a ordem pública, né? Quer dizer, a imprensa não cria fato, ela só reflete. Existe uma condição dessa do que o Duda está falando, das cidades, eu li sobre isso. Então você tem um número de mortes por cada 100 mil habitantes. Então, quanto maior for a população, isso significa que o denominador da fração aumenta. Você aumentando o denominador da fração, o índice abaixa. Então, se você colocar 100 pessoas mortas numa população de 1000, é uma condição. Se você colocar 100 pessoas mortas numa população de 10 mil, é outra. Então, o número de pessoas que morrem no Rio de Janeiro é um número altíssimo. Mas só que, proporcionalmente à população, o índice cai. Então, o que faz com que essa densidade demográfica, o que faz com que o índice de morte no Rio de Janeiro, São Gonçalo,
Baixada Fluminense seja baixo, é por causa da população, o número de população, né, ser altíssimo. Então você tem na cidade de Rio de Janeiro 6 milhões de pessoas. Se você morre 100 por dia, isso não é nada. É considerado abaixo do nível. Então, eu entendo que você fala assim, você olhar um número friamente é uma coisa. Você olhar aquele número dentro das circunstâncias que estão acontecendo é outra. Então, a violência ela é alta. Engraçado que, em tese, eu concordo. Dimas Carneiro Brandão está mandando um abraço. Jader Braga, muito obrigado pela audiência. Eu concordo em termos, né? Porque eu me lembro, em 91, quando eu estava na Rádio Tupi naquela época, né? E fazia o horário de 6 às 9 da manhã, que hoje é feito pelo Clóvis Monteiro. Em 91, a Cidinha se desentendeu lá com o Alfredo se desentendeu com a Cidinha, e ela foi saída do programa e eu entrei de 9 ao meio-dia durante um ano. Naquela época, havia o Jornal O Dia que mudou o seu perfil. O Jornal O Dia botava 89 mortos no fim de semana. 117 no fim de semana. E o pessoal dizia que se você pegasse o jornal e fizesse assim, saía sangue. Isso era o Dia ou era o Povo? É o Dia. Não, o Povo veio depois. O Povo veio depois. Primeiro Dia. O Dia mudou completamente o perfil. A linha, né? Hoje é um jornal que tem, evidentemente, crimes. Mas o que eu estou tentando dizer, e aí já como profissional de imprensa, é o seguinte, que até por uma preocupação que, imagino, depois o Aibinder possa complementar ou não, possa dizer o famoso eu discordo ou não, é o seguinte, que você tem que ter uma preocupação de você, paralelamente à coisa negativa, você mostrar alguma coisa positiva que esteja ocorrendo, por uma questão de saúde mental da população. E, lamentavelmente, você não vê essa percepção em termos de Rio de Janeiro. Eu conheço vários amigos, vários jornalistas, cuja o único pensamento é o seguinte, crime dá audiência, a gente sabe que dá audiência. Mas, na verdade, não tem essa possibilidade, essa preocupação de você dar alguma coisa. Porque o que a gente percebe, o que ele está falando aqui, Aibinder, é o seguinte, no metrô ou em qualquer lugar, as pessoas estão apavoradas. Porque é um negócio louco. Eu que não tenho preocupação de ficar bem com imprensa alguma, entendeu? Então você vê o caso do RJTV, eu fico preocupado com a saúde mental da turma que apresenta, porque é um atrás do outro. Desgraça. Entende? É 1, 2, 3, 4, 5, mas peraí. Não existe o nosso querido doutor Aibinder, que pode até me contraditar, mas que é uma boa pessoa e que dá o seu curso de psicologia e que na realidade eventualmente recupera pessoas? Não existe você que trabalha, não existe aquele que é professor? Sim. Aibinder. A má notícia tem uma razão. Primeiro, chegando na redação lá da rádio, às vezes os redatores estavam danados, não está acontecendo nada de ruim. Eles estavam frustrados, não havia nenhum destaque para enfatizar. A natureza humana é feita para prestar atenção ao negativo. Senão não sobrevive. Uhum. Porque tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção, porque tudo ali coloca a tua vida em risco. Se você não ligar para nada, você vai passear na linha vermelha, vai entrar numa comunidade dessa na boa, porque você não tem a noção do perigo. Quanto mais alerta você está, mais você se protege. O problema é que esse alerta se transforma numa espécie de fobia, num medo muito exagerado. Isso diminui a qualidade de vida. Mas as notícias negativas nos deixam ligados em certos lugares, certas situações que você não deve frequentar. Exato. Esse é o aspecto positivo. E a mídia, a rádio, jornal, TV, não tem obrigação de cuidar da saúde mental. E, ainda assim, nós somos seletivos no negativo. Se você pegar o jornal de hoje, que eu não tive a oportunidade de ler, você vai ver que lá dentro tem muito boa notícia, que não é valorizada, mas tem. Um avanço no tratamento do câncer, alguma descoberta científica. Ontem o transexualismo saiu da lista de doenças mentais. Sabe, tem várias coisas positivas acontecendo que não tem a mesma ênfase. Morre um garoto baleado de 14 anos, que é uma tragédia familiar, mas isso dá uma repercussão enorme. Enorme. Mas quantas pessoas são salvas diariamente? Aquele incêndio com aquele desabamento lá em São Paulo, uma tragédia. Quantas centenas de pessoas se juntaram espontaneamente para doar comida, roupa, medicamento, prestar assistência?
as pessoas um momento, não foram enfatizadas. Entendo. Não foram, né? Está bem explicado. De cada 5 minutos, vamos botar desse acidente de São Paulo, do prédio que pegou fogo e desabou, 5 minutos falando do prédio, 1 minuto era de quem ajudava e 4 minutos era do cara que caiu, da pessoa que morreu. Né? Citando. Agora eu vou falar com o empresário e quero a opinião de vocês também, porque nós todos somos vítimas disso. O excesso de impostos que existe no Brasil. Foi feita uma pesquisa aí, um instituto de muita credibilidade, e entre os 30 países que mais têm impostos e que não retornam para a população, o nosso ocupou o último lugar. Você tem 34, qualquer coisa de impostos, e na realidade o nosso, dos 30 que mais cobram impostos, o nosso representa, aquele que não retorna para a população. Isso é outra tragédia, não, Duda? A tragédia é que o reflexo está aí, né? Você vê as empresas fechando, o comércio fechando. Se você for ao centro do Rio hoje... Está uma desolação. Tem a Rua da Carioca, tem trechos então... que parecem fantasmas, cidade fantástica. Para quem já viu a Rua da Carioca há 30 anos atrás, você andar pela Rua da Carioca dá uma tristeza, né? Com comércios tradicionais, né? Isso que o famoso Bar Luiz, né? Tá perigando de fechar. Pelo que eu soube, inclusive já agendou o fechamento. Eu fiquei sabendo. Aí tem dois fatores. Um é a questão do próprio excesso de imposto, e o outro é o que a gente acabou de falar, da violência. Mas eu acho que aí, o caso aí, eu acho que vai mais pela questão da carga tributária mesmo. É um fardo pesado para quem é responsável pelo pagamento, e a contraprestação ela é zero. Então, por exemplo, você que recolhe o pagamento, que dá emprego, e a própria pessoa física, o empregado que recolhe, é obrigado a recorrer a planos de saúde caríssimos. Sem ter um retorno do governo, do Estado, né, para um serviço de saúde qualificado. Você precisa ter a sua aposentadoria complementar, porque se você for dependendo do nível de aposentadoria, você não sobrevive com ela. Ninguém vai conseguir sobreviver, você vai ter uma perda de qualidade imensa na sua idade, né, de aposentadoria. A segurança, você precisa não só pessoalmente, mas normalmente o seu condomínio, seu ambiente domiciliar, seja numa vila, num prédio, numa casa, você precisa ter gastos excessivos com a tua segurança. Você precisa instalar circuito de segurança, câmera, contratar pessoas habilitadas, seguro, aumentar a grade, seguro residência, seguro carro e de residência altíssimos hoje, talvez eu acho que o mais caro do país, dependendo do CEP, não sei nem se isso é verdadeiro. Não é feito o seguro, não está sendo mais feito. Não é feito o seguro. Eu tenho um amigo de trabalho que ele me disse que ele mora no Lins. E ele me disse que ele não consegue mais fazer o seguro. É verdade. Ele praticamente paga 3 vezes. Nós temos aqui, na Tijuca já está sendo. Além de eu ter você pegar a usina, que por causa do Borel e da Formiga já tem esse problema. Além de eu ter o prestígio do Bradesco Seguros, nós somos muito amigos do Fernando Pereira, que é presidente da Projac Seg Seguros. E ele dá essa informação. Determinados bairros no Rio de Janeiro não se faz o seguro. Que coisa, Enquanto faz aliás, a Penha é um deles. Também pelo CEP. Isso, pelo CEP. Dependendo do CEP, é verdade, mesmo que você tenha o dinheiro para pagar, eles não fazem. Eles não fazem. Quer dizer, é um negócio horrível, né? Porque você vê, aí quero mandar um abraço para o Luciano Gomes, o Luciano Gomes, que é lá de Pedrinópolis, e um abraço também para o Carlinho Português. O Carlinho é faixa preta, o 7º Dan, enfim, foi dono de 2 academias em Niterói, está vendo a gente, está comemorando aí o Cristiano Ronaldo, tá certo, o salvador da pátria. Eu queria só fechar diga, por favor. Coisa rápida, assim, a gente está num momento muito próximo de eleição,
e a gente tem visto os pré-candidatos, né, falando em políticas de Estado, eu acredito que a gente chegou no momento seguinte: se as reformas que hoje se falam tanto, tributária, uma reforma trabalhista um pouco mais elaborada, um pouco mais consistente, a reforma da Previdência, se isso não acontecer, o nosso Estado vai à falência em muito pouco tempo. O próximo presidente não vai ter ambiência e controle governamental para suportar a crise. O Estado não consegue mais sobreviver. Haja vista o déficit orçamentário. Exatamente. Então, essas promessas que se fazem hoje, e eu acho que com todas as loucuras e todas as inconsistências e incoerências do governo Temer, foi o primeiro que em algum momento mexeu em algum tipo de reforma, que foi a trabalhista. Os resultados são tímidos, mas são muito expressivos. Mexeu também para a manutenção do emprego, né? Que à primeira vista todo mundo quer todos os direitos. Exatamente. Mas para ter todos os direitos é preciso que haja a preservação da empresa para que ela possa oferecer direitos. E houve um momento em que o Estado brasileiro é muito paternalista. Eu quero aproveitar esse ensejo, quero que vocês comentem sobre isso. Eu quero parabenizar ao Leonel Quirino, que é o presidente do Sindicato dos Radialistas, pela vitória de, se não me falha a memória, eu tenho aí 43-0, ou seja, 43 pessoas que entraram com ação coletiva contra aquela rádio que não paga, agora não tem mais jeito, tem que pagar. E tem que pagar em 10 dias, é mais ou menos isso. Você está no meio? Sim, com certeza. Fundo de garantia. Então nós vamos ter festa semana então, na verdade, o que acontece? Isso é muito importante, porque até hoje existem pessoas que, algumas como eu mesmo, como o Haroldo e outros tantos, quando a gente pode, a gente ajuda aqui ou ali, ou quando a gente não pode ajudar, a gente pede algum amigo, como eu pedi, por exemplo, ao Rafael Guedes da LBV, e na época, através da bondade dele, nós conseguimos 105 cestas básicas, né, por causa da Legião da Boa Vontade. Nosso agradecimento ao pessoal de lá. Então, isso é muito importante, é uma vitória extraordinária, é uma vitória que não foi transitado e julgado, já não cabe mais recurso, e então não há como, quer dizer, essa empresa vai ter realmente, de alguma forma, que pagar. Ela está fazendo propostas de divisão, e obviamente, dependendo do ponto de vista de cada um e da necessidade de cada um, se aceita ou não. Mas voltando à história do imposto, meu caro e dedicado Pedro Carlos, como é que você vê isso? Você trabalha, você luta, você desconta, isso é a história de todos nós, né? E você, de repente, descobre que você paga 1/3 ou mais de imposto e aquilo não retorna, porque essa é a grande realidade. Não vem político falar com conversa fiada, porque não retorna para nós em forma de benefícios. Eu concordo com o que o Duda está colocando, mas a gente tem que pensar assim, você ter essa cobrança dos impostos que são altos e tudo mais, que as empresas que estão fechando, conforme a Rua da Carioca, você pegar a Rua da Uruguaiana também, Gonçalves Dias ali. O Petisco, né? Da Vila que fechou, em Vila Isabel, uma tradição. Então, por isso que eu falei assim, dessa questão de segurança. Quando a gente olha para os shoppings, que aí você tem uma segurança ali razoável, embora tenha havido assaltos em shoppings, inclusive no shopping de Botafogo, né? Aqui o Vila Isabel. Então, mas você vê que esse shopping de uma forma geral é seguro, e aí eles estão fechando, e muitas lojas estão fechando. Aí, vamos botar assim, tem essa questão tributária que fica assim claro. Mas as lojas de rua, você pega ali a Rua da Carioca, você vai andar uns 500 metros, você está dentro da Lapa. Então, você tem a Praça Tiradentes, né? Ali, aquela área, já não tem muita segurança. E aí você tem a segurança que é baixa, você tem a questão de impostos, e isso vai deteriorando qualquer bolso. Mas aí, né, vem o outro aspecto aí, que é o Centro Seguro. Centro Presente. Que teve uma passeata há 2 meses atrasado. O pessoal, os PMs, não recebem salário há 2 meses.
A minha terceira falou, a Avenida Rio Branco, com essa mudança que teve lá do VLT na Rio Branco caiu. Caiu pra caramba o trânsito de pessoas, lojas ali estão passando. Não, e depois de uma determinada hora é um perigo. É um perigo. A empresa do Duda está no Rio Branco, ele sabe bem disso. Há algum tempo atrás, viu, Ebinder? E com isso a gente não tem perspectiva de futuro, eu concordo com essa questão das reformas, né, de trabalhista, previdenciária e tudo mais, com todos os erros, concordo assim, com todos os erros, com todas as alguma falhas, coisa tem que ser feita. O Temer mexeu. Agora, isso é mexer, conforme se diz no ditado, é mexer com cachorro grande. E esses grandes empresários não vão querer mexer nisso daí, porque vai mexer na margem de lucro deles. Então esses caras preferem vender pouco com um valor alto do que vender muito com um valor que seja compatível com Será? Fernando, se você for pegar um telefone desse, não vamos pegar um telefone, eu brinco muito com a questão até foi isso aqui uma vez, uma Coca-Cola. Uma latinha de Coca-Cola, R$3. Certo. Se você, vamos botar assim, o comerciante está vendendo com 100% de lucro para poder pagar isso e aquilo, ele compra aquilo por R$1,50. Não vamos colocar intermediário nem nada. Tá. Ele compra direto da fábrica. Produtora, da fábrica. Da fábrica. A fábrica está vendendo com 1,50, pagando os impostos, pagando tudo, suponhamos que chega a 100%. Ela coloca 75 centavos. Para ela poder colocar 75 centavos, quanto que sai essa latinha pronta? Então, vamos botar assim, essa latinha sai com 40 centavos, a latinha está pronta para ser consumida. E ela chega na nossa mão com R$3, ou seja, R$2,60 que você está pagando a margem de lucro, margem de impostos e tudo mais. É muita coisa. É muita coisa. Negócio doido. Eu tive no... Eu tenho um ponto de discordância disso aí. Vamos lá. O que eu penso aí é o seguinte, os fatores matemáticos que compõem esse custo que são muito problemáticos para quem é o revendedor final. Então, por exemplo, o custo do transporte hoje no Rio de Janeiro com a questão das cargas roubadas. Então, o frete mais caro que existe. Então, e não tem a ver com o não tem a ver com o lucro. Não, mas ele tem a ver com o lucro. Ele tem a ver com a viabilidade do negócio. Tem a ver com ou você traz aquilo daquela empresa ou você não traz. Nós tivemos... Porque quando você compra o produto, você está pagando quanto aqui? Eu pago isso, pago isso, pago isso, pago isso. E disso tudo que eu pago, a minha margem de lucro é quanto? Está incluído naquilo ali. Sim, mas então, quando eu coloco 100%, não é que eu estou vendendo 100% e ganhando 100%. Isso que eu estou falando. Eu estou colocando 100%, hoje eu estou pagando. Tanto que eu falei, esse 100% é impostos, é lucro, é tudo. E acaba sendo um lucro ainda pequeno, porque a margem de custo é alta. Eu acho que hoje, no país, o empresário que está conseguindo sobreviver a isso, com algum grau relativo de sucesso, ele está trabalhando na margem mínima dele de lucro. É questão de sobrevivência. Então, há uma casta. Essa fome. Vamos ver qual é a opinião do nosso querido Aibinder. Aibinder, existe uma nata, creme de la creme, que está à parte de qualquer crise. A gente sabe. Mas não é desses que nós estamos falando. Eu não sei qual é o percentual em termos de Brasil, mas muito provavelmente 80% a 90% da nossa população, incluindo até empresários, médio ou pequenos empresários, estão sendo afetados. Qual é a tua opinião com relação a esse imbróglio aqui colocado, que é o excesso de impostos e, na verdade, o não retorno? Eu não vejo o empresário como vilão dessa história, de maneira alguma. Também não Ele vejo. É mais uma vítima, uma grande vítima. Porque se eu perco meu emprego, eu só perco meu emprego. Porque a coisa mais fácil é você ser populista. Ele começa a perder o patrimônio que ele adquiriu em outras circunstâncias. Não, e outra coisa, perde também o número de empregos que dá. Porque a coisa mais fácil que tem é ser populista. Não é? Você vai falar aquilo que o povo quer ouvir. Todo mundo quer segurança. Mas você pode propiciar? Essa é a pergunta. O vilão é o governo. Sabe? Se há governo, eu sou contra. Temer agora foi não sei para que país agora, e a Carmen Lúcia subiu durante 12 horas. O Rodrigo Maia e o presidente lá do Senado, Eunício Oliveira, tiveram que sair do país porque eles não poderiam se candidatar à presidência
no caso desejando, porque tem um período que não impede, se eles assumirem agora. Então, os dois bonitões lá pegaram aviões da FAB, foram viajar para algum país em qualquer para dar um passeio, dar um rolé. Às custas de quem? Nossa. Quanto custa os carros dos deputados, dos senadores, dos juízes, as pones? Pega tudo isso, você vai ver onde está nosso imposto. Não está no cara que está vendendo Coca-Cola. Não, e fora o plano de saúde vitalício para os senhores deputados, senadores, juízes, na Câmara dos Deputados. Para poder pagar essa mordomia toda, então os caras criam tudo. Na Câmara dos Deputados, quantos dentistas tem? Quantos médicos tem dentro da Câmara? Tem assessorista ganhando 10 vezes mais do que ganha um cirurgião. Pelo menos é o que a gente sabe. Ganha mais do que comandante de navio, de guerra, do que porta-aviões. Então, o vilão é o governo. Eu vejo o governo com profundo ou a gente podia chamar de desgoverno. Não é desgoverno, não. Eles são competentes para roubar. Sabe, eu tenho uma ojeriza ao governo. Sabe, acho que em outra ojeriza deve ter sido Che Guevara. Sei. Ernesto Che Guevara. Mas você sabe assim, vamos derrubar esse governo. É um absurdo o que fazem. E todo mundo dá isso como normal. Você sabe que... Quanto ganha isso o presidente Dilma? Para aquele presidente da República. Não, e assessores e seguranças. A mulher que queria engarrafar o vento. 5 assessores, não sei mais o que. Segurança. São 4. Ad eternitatum. Ou seja, para o resto da vida. Eu sei, mas ele já tem segurança na prisão da Federal. Lógico. Não tem